Aí, bicho, tudo bom? Mais uma vez aqui a gente vai tentar fazer a live e vai dar certo, pessoal. Sempre dá. A gente já teve momentos piores. Pra você que achava que a gente tava na pior, você nem imagina. Nem sei o que tô falando. Rindo de nervoso, né? Pois é, pessoal. Repetindo o que eu já tinha falado. Agora. Opa, boa noite, Pedro. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava conversando aqui com o pessoal que eu tô meio cansadinho hoje. Eu estou finalizando a operação sobre uma operação de 13 dias. Então, se tiver alguma falha mental, é pelo cansaço e pelas minhas olheiras, tá bom? Pedro, mas a estrela que é hoje é você. Eu queria. Eu até vou deixar para depois, mas eu queria ler uns comentários de alguns colegas do ICMBio e da área ambiental que, quando souberam que você vinha falar aqui com a gente, ficaram muito felizes. E eles até estão chamando você de volta, né? Falando assim, não, Pedro tem que voltar para cá, nunca devia ter saído. Assim vou ficar Mas, emocionado. Então, deixa eu já responder o seguinte: eu saí, mas o ICMBio continua dentro de mim, tá? O pois é, ICMBio mora no meu coração. pois é, Pedro. Mas vamos começar do início, né? Por mais que seja meio repetitivo isso, é, como era o contexto ambiental quando você nasceu? Eu sei que você não se lembra da data específica, né? Quando você era um bebê, mas você é uma pessoa estudiosa de Brasil, de mundo, tem vários livros publicados. Qual era o contexto ambiental que você nasceu assim? Não, quando eu nasci, você tem o início, ou melhor, já a consolidação do processo de descolonização com uma industrialização do terceiro mundo e com um aumento da, da população como um efeito colateral do desenvolvimento da medicina, né? Então você começa a ter um aumento explosivo da população, uma urbanização muito grande e politicamente você começa a ter o mundo mais fragmentado que é o mundo de hoje, ou seja, o final da colonização, processo que Sim, vai terminar basicamente na década de 70 com a independência das colônias portuguesas, e aí você tem os retardatários, né, que Namíbia, Zimbábue e algumas ilhas do Caribe. Por que eu estou falando isso? Porque esse processo ele enseja o início de uma discussão da necessidade de uma governança ambiental global, que era algo que não existia, e leva a 1972 a primeira conferência mundial do meio ambiente e desenvolvimento, que é a predecessora da Rio 92, né? sim. Onde se discute, então, as responsabilidades compartilhadas sobre o meio ambiente e a necessidade de metas mundiais de conservação, também de prevenção ao clima, de limpeza da água, de divisão dos mares, que em 92, portanto 20 anos depois, já amadurecida, vai dar, vai dar veso ao que a gente conhece hoje como as convenções do Rio. Eu digo a Sim. gente porque, embora no Brasil a gente não conheça muito, no mundo diplomático, quando a gente fala das grandes convenções ambientais, a gente fala The Rio Conventions, que são Sim. basicamente a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção contra a Desertificação e a Convenção do Clima.
que são sim, as três principais e que vão dar aí depois algumas poucas centenas de filhotes, ozônio, químico, pesca, mar, etc. A única que não é filhote disso, mas que está no mesmo pacote, é a Convenção Ramsar, sim. de proteção de áreas úmidas, né? Sim, e como isso, esse contexto inteiro afetou o Pedro que era estudante, que era o menino que acreditava na conservação da biodiversidade e tudo mais, porque você entrou no Itamaraty em 94, né? Foi bem 2 anos, 94. Isso. isso, 2 anos antes da Rio 92, né? E Dois como, anos como depois, da 92. isso, 2 anos depois. Como isso tudo Depois. afetou você? Todo esse processo histórico afetou você, assim, como estudante, Assim, como... eu sou bisneto do irmão de Adolfo Lutz. Sim, Ele com o irmão tinham comprado uma propriedade na Bocaina, que está 99,9% preservada, só o quadradinho onde está a casa não é preservada, de 4.000 hectares, para sim, estudar espécies botânicas. sim, Então, eu passei. E não havia como chegar lá de carro, você tinha que ir a cavalo, eram 4 horas a cavalo, levava tudo, levava a comida, levava todos os víveres. E na minha infância, a gente passava, meus primos e eu, a gente passava as férias de verão inteiras lá. sim, As mães se revezavam, elas subiam para a fazenda, a gente chamava de fazenda, embora não fosse uma fazenda, né? sim, Elas subiam a cada 15 dias, duas mães, e se revezavam. Elas desciam, subiam outras duas mães, mas nós ficávamos os 3 meses de férias lá. Então, a minha relação com a Mata Atlântica, com a natureza, ela vem muito na infância. sim, O saber navegar na mata, o não ter uhum, medo de cobra, não ter medo de chuva, o enfiar sim, o pé na lama, o se machucar e não ter médico para ir. Isso estava muito tá muito no meu DNA desde criança. sim, E aí, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na Varig e fui ser uhum, comissário da Varig. uhum, E aí eu tinha uma escala que às vezes eu trabalhava muito aos fins de semana e muitas vezes tinha muitas folgas durante a semana. sim, Então eu não tinha como desfrutar das folgas com os amigos que tinham empregos de gente normal, né? Trabalhavam sim, durante a semana. E isso me levou, então, a conhecer profundamente a Floresta da Tijuca, a Serra dos Órgãos. Então, a minha relação ela é uma relação que começa com a relação do usuário, não é a sim, relação do estudioso. Eu cheguei à conservação sendo usuário, por isso é que eu acredito tanto no uso público. Né? sim, E sendo usuário e sendo da Varig, a sim, gente tinha muitas folgas no exterior, às sim, vezes 2, 3 dias. Enquanto os meus colegas iam fazer compra para comprar perfume, comprar aquele boneco do Dino da Silva Sauro, Baby Sauro, para vender e aumentar o sim, salário, eu pegava esses de folga e ia visitar os parques nacionais no sim, exterior. E aquilo começou a me incomodar muito, uhum, porque a estrutura dos parques nacionais no exterior para visitação era infinitamente melhor do que a nossa. sim, E aí eu escrevi um livro chamado Trilhas do Rio, em que basicamente sim, eu detonava os nossos parques nacionais, dizendo que era um absurdo, que a gente tinha uma joia na mão, mas que não tinha a menor estrutura de visitação. E para minha surpresa, um dia já diplomata, eu recebo um telefonema. O meu colega diz: Olha, o prefeito Conde quer falar com você, o prefeito do Rio. Eu uhum. achei que era trote, né? O prefeito quer falar comigo? Como assim? Sim, Como do assim? O nada, prefeito né? nem me conhece, né? Fui lá, atendi, e efetivamente, era o prefeito do Rio. Sim, E ele disse: Olha, eu li seu livro
e eu quero que você seja diretor do Parque Nacional do Tijuca. Sim. Aí vem aqui conversar comigo. Aí ele me convidou e tal, pedi um tempo para pensar. E aí conversei então com minha família e voltei para ele e disse: Olha, não quero. E ele falou: Mas por que você não quer? Eu falei: Olha, eu não quero primeiro porque o senhor é da prefeitura, o parque é do IBAMA. O Sim. IBAMA, pelo que eu entendo, tem uma visão preservacionista. Ou Sim. seja, não é a visão da vegetação. Eles não vai porque eu estou lá, eu não sou o Clark Kent, Uhum. infelizmente. Embora minha mãe acredite piamente nisso, eu não sou o Clark Kent, não vou ser eu que vou conseguir mudar. Então não adianta. E depois eu sou diplomata, eu não fui preparado para isso. Sim. Aí ele virou-se para mim: Olha, você não foi diplomata, mas eu quero que você ponha o que está escrito no livro. Com Sim. relação ao IBAMA, eu vou conversar com o ministro Sarney e vou Sim. resolver a questão. E você vai, então, ter a mão livre. Aí eu fui para o Parque da Tijuca com uma visão de usuário. E Sim. na minha primeira reunião com o que era o Núcleo Regional de Unidade de Conservação, uma estrutura à frente do seu tempo, criada pelo então chefe-serra dos órgãos, Jovelino, com Uhum. apoio da minha antecessora no Parque da Tijuca, a Sônia Peixoto, Uhum. eu apanhei, mas eu apanhei muito. Eu era o estranho no ninho, né? Eu era Sim. o político colocado para destruir o parque. Sim. E Sim. aquilo me incomodou muito, porque eu olhava no espelho e eu não via essa pessoa. Sim. Mas caiu a minha ficha que eu precisava estudar além da visitação. Sim. Porque se eu não estudasse além da visitação, eu não seria jamais visto como uma pessoa legítima pelos meus Sim. pares. E aí Sim. comecei a estudar reintrodução de espécies, fiscalização, remoção de exóticas, fogo. Talvez eu tenha sido a primeira pessoa, pelo menos que eu conheço no Brasil, que estudou o ICS, né, o Incident Command Control de Uhum. incêndio, né? Eu estudei isso na Austrália com o Corpo de Bombeiros do Rio. Sim. E aí foi um erro que eu não devia ter feito, porque na hora que eu comecei a estudar, eu não consegui parar mais. Eu me apaixonei pela conservação, ou pela gestão da conservação como um todo, e eu Sim. acho que isso agora é parte inseparável de mim. Eu não consigo parar de estudar, não consigo parar de ler. Todos os países que eu dou um jeito de visitar parque, de perguntar com as pessoas. Eu estou dentro da UCN. Sim. É interessante você falar isso, que até a Carla Guaitanelli, que deu até um oi pra você, ela falou: Oi, chefe. Ela até disse que ia ver hoje só pra prestigiar aqui. Ela disse que tá cansadinha, mas ia assistir a live inteira só pra prestigiar você aqui. Profissional de ouro. Carla é É, profissional de ouro. é uma dos nossos quadros de ouro do Instituto. Pedro, e uma coisa que eu observo muito, assim, agora falando em uma linguagem bem internetês, é que, por exemplo, tanto a Carla quanto o pessoal de uso público tem realmente esse comportamento, né, de tipo, eles consomem o uso público, né? Eles vão na trilha, eles realmente eles têm que ter essa visão do usuário, né? Não é só a visão da pessoa que vai lá, tá atrás da mesa e trabalha. A pessoa tem que consumir aquilo que ela está pregando, né? Esse é o diferencial dessa área específica, né? Esse é o diferencial. Eu sou muito crítico com relação à forma que a gente chegou ao que chegou hoje. Sim, E uma das coisas que eu sempre dizia, e vou repetir, é que quando eu fui diretor, a minha impressão, os planos de manejo, eles diziam assim: olha, eles fazem o zoneamento e o que sobrou é para o uso público. E aí, sim, o que eu costumava dizer para as pessoas cujo time eu fazia parte, né, que, olha, na verdade, o que o plano de manejo está dando para o usuário é o giló. Mas não se preocupa, não, você vai gostar muito do giló. Ou seja, sim, não havia uma preocupação anterior de ver onde que está a cachoeira legal, onde que as sim, pessoas, quais as atividades que as pessoas já fazem, quais as sim, atividades que as pessoas já podem fazer. Mas isso é consequência de um problema estrutural que, na minha visão, é anterior a isso.
né, que Uhum. você ter três correntes de pensamento da conservação, 12 categorias de unidades, mas você Sim. tem uma corrente de pensamento que foi preponderante na gestão ambiental durante 45 anos, 50 anos, talvez ainda hoje seja a corrente preponderante. Você fala dessa corrente conservacionista que, por exemplo, tenta separar o que é natureza e o que é ser humano e tal. Eu chamo isso da corrente preservacionista. Da Sim, forma que eu vejo o Brasil e o mundo, sim, a gente tem três grandes correntes de pensamento da conservação. Os socioambientalistas, que sim, estão ali bastante bem representados, sobretudo depois da gestão da ministra Marina Silva, sim, os preservacionistas, que são esses que acham que só existe um impacto negativo, e os sim, conservacionistas, que são um pouco a linha de que tem que conciliar o uso com a sim, conservação. Mas se a sim, gente desdobrar isso, talvez o nosso pecado original seja a gente achar que a primeira unidade de conservação no mundo é Yellowstone e uhum, que Yellowstone é o modelo. Isso não é sim, verdade nem no mundo, nem no Brasil. sim, Se você for pensar, no mundo você tem unidades separadas para conservação hídrica há mais de 1000 anos. Até hoje você tem a Floresta Nacional de Belgrado, fora de uhum, Istambul, que era Constantinopla, portanto, capital do Império Romano durante mais tempo que Roma, que até hoje sim, está preservada por razões hídricas. Você tem a uhum, Floresta Nacional de Bussaco, preservada há 700 anos em Portugal, por razões religiosas. Você sim, tem Malta, Chipre, no sul da Europa, várias unidades de conservação com mais de 400 anos, preservadas para fins medicinais, por conta de sim, ervas que viram remédios. Você tem os famosos coutos de caça separados pela nobreza europeia para caçar, que garantiram a sobrevivência dos grandes mamíferos europeus. Tudo isso anterior a Yellowstone. sim, E quando você tem Yellowstone, quando você tem o movimento Parques Nacionais dos Estados Unidos, liderados lá por Horace Albright, ao mesmo tempo você tem o movimento das Florestas Nacionais, liderado lá pelo Pinchot, sim, que defende a produção sustentável de madeira, que também não começa ali. Desde sim, Portugal, que você já tem a preservação de florestas, sobretudo para a indústria naval, inclusive no uhum, Brasil. Você tem decreto sim, protegendo floresta no Brasil desde 1590. sim, E que está até hoje no nosso inconsciente, porque a gente chama madeira boa de madeira de lei. Por quê? sim, Porque está protegido pela lei portuguesa desde o século XVI. Ora, sim, tudo isso entra na discussão do SNUC. sim, O SNUC é resultado da discussão de todas essas linhas de pensamento. E uhum, quando o SNUC sai, ele é o resultado de uma discussão democrática de todas as linhas de pensamento da conservação. O que sim, acontece? A gente pega essa lei e dá para uma instituição que é uma instituição que a história praticamente recrutou entre os preservacionistas. O que sim, acontece na prática? A instituição diz assim: não valeu, não valeu. Você acha que isso aqui é um parque nacional? Isso aqui não é. Você criou um parque nacional, mas eu vou pegar um instrumentozinho infralegal e eu vou sim, subverter a lei. sim, Instrumentozinho chamado zoneamento. sim, Então você pega o Léo Gondim colocou aí que 2% da Chapada dos Veadeiros era aberto para o uso público. Então, de sim, fato, o que aconteceu? Você pegou um parque nacional e transformou numa reserva biológica. sim, Ou seja, o que você fez? Você deu um balão no contrato social, no sim, acordo social. É, isso tinha que explodir em algum momento. A sim, primeira explosão que a gente vê é na gestão marina, quando há o arrombamento da porta do socioambientalismo. sim, A segunda explosão está acontecendo agora. E só está acontecendo agora por quê? Porque até agora você ainda tinha lugar suficiente fora de unidade de conservação
onde era possível fazer a recreação. sim, Não tem mais. Então, a sociedade mesmo, como assim eu não posso usar o parque? E é sim, por isso que a gente passou, creio eu, 40 anos colecionando inimigos. sim. E às vezes a gente. Eu me lembro. Vou terminar, estou vendo que você quer fazer outra pergunta, mas eu me Não, não, lembro pode uma ir. vez, rapidamente, aqui, uma vez, no ICMBio, um colega disse para mim: Olha, eu não faço porque o governo não me dá dinheiro. Faz favor, senta aí, senta aí. Senta aí, Sim, senta aí, calma. Vem cá, governo quem? Não, o governo, mas você o quê? Ah, não, eu estou falando do governo lá em cima. Olha, meu amigo, o governo lá em cima, ele tem que pegar um recurso que é escasso e sim, dividir em saúde, sim, educação, estrada, segurança pública, só para começar. sim, Você acha que vai sobrar dinheiro para a gente se a gente não tiver aliados? E a gente não tem sim, aliados. A gente é inimigo do agronegócio, a gente é inimigo da infraestrutura, a gente é inimigo da mineração e os usuários, que deveriam ser os nossos aliados, também são nossos inimigos. sim. Né? É Então não interessante, tinha jeito a gente não é chegar nesse interessante, ponto. é interessante esse ponto que você falou, porque a gente já conversou aqui com o Ernesto também, que já foi chefe do Nacional da Tijuca, do Serra dos Órgãos. São reconhecidos, tipo, são exemplos brasileiros reconhecidos atualmente por ter trilhas bem estruturadas, né? Tem até eu queria até que você falasse depois sobre a trilha de longo percurso, né? Não sei se esse é o termo certo, lá no entre Sim, o que liga, se eu não me engano, sim, pode Bocaina, né? deixar. Sim, sim. Enfim, é, e cara, porque na área ambiental tem várias pautas assim que é para atrair, né? E o uso público é isso, é para você trazer a sociedade para dentro do parque e é uma forma de você convencer a sociedade a preservar o meio ambiente, né? Porque você primeiro traz ela para dentro da unidade e aí ali você faz uma educação ambiental, é a oportunidade que você tem de estabelecer uma relação com uma sociedade, né? E por que você acha assim que não vai para frente não vai assim, não foi até o momento para frente essa questão assim do uso público da questão das trilhas e tudo mais? Eu não sou um pessimista, Johnny. Se eu fosse um pessimista, eu não voltava para trabalhar para o ICMBio quando me convidam. Eu já teria dito lá, deixa isso para lá. Eu sou um otimista. Eu Sim, acho que é um processo. Alguns processos são mais longos do que nosso tempo de vida. sim, Eu vejo melhora. Nós conseguimos subir de 3 milhões de visitantes para mais de 15 milhões em poucos anos. Conseguimos capacitar um monte de gente nos Estados Unidos. sim, Subimos de 300 quilômetros de trilhas implementadas para 3.500 quilômetros. Então, temos hoje lideranças na instituição que entendem a importância do uso público. sim, Eu vejo o uso público um pouco além é, da educação ambiental e da alavanca política que a gente precisa ter na sociedade. Esse sim, certamente é um pilar do uso público, sem a menor sim, dúvida, mas não é o único. Eu entendo também é, os parques nacionais, o usufruto dos parques nacionais, como um direito inalienável do cidadão. sim, E não é por outra razão que o nome é parque, não é reserva. sim, Da onde caiu o nome parque no nosso colo? Né? As pessoas, às vezes, o raciocínio, o nome não é reserva, não é área de proteção, não é refúgio, é parque. é, É parque porque a sua destinação é prover recreação. E a recreação sim, de qualidade é um direito inalienável. sim, Olha só, eu já tive cabelo, se eu não passar desodorante, cheirar mal. sim, Quantos casais você vê que a mulher é linda e o cara é feio, ou o cara é feio e a mulher é linda? Ou seja, o que os atraiu? Foi o feromônio. sim, A gente é bicho. Como bicho, a gente tem necessidade da reconexão com a natureza. E o sim, parque é esse espaço. Então, sim, ainda que a gente não precisasse
desse espaço para fazer a nossa, digamos assim, sensibilização dos agentes, dos cidadãos que, em última análise, são os eleitores, portanto, em última análise, são aqueles que decidem qual é o orçamento num regime democrático, ainda sim, assim eu vejo como direito inalienável a sim, visitação. Né? sim, E nesse sentido, para falar das trilhas que você mencionou, o que a gente tem hoje, que deve ser dito aqui com todas as palavras, é uma vitória da CGU, é uma vitória da Carla, é uma vitória do Paulo Faria, é uma vitória da Roberta, é uma vitória do Bernardo Issa, é uma vitória da sim, Laísa Dil, é uma vitória do Matheus, é uma vitória de todos que estão na CGU ou estiveram ou nas pontas, ou sim, até de gente do Ministério do Meio Ambiente, como a Sônia Kinker. A Rede sim, Brasileira de Trilhas ela é pensada para ser uma ferramenta do sistema. sim, Porque esse é outro problema que a gente tem com os NUC. A gente concebeu um sistema e implementou um conjunto. uhum, Quando eu era diretor, você vai ver que eu assinei um plano de manejo. Entre outras coisas, porque para mim é inconcebível um plano de manejo de uma unidade não sim, mencionar a unidade que está do lado. Ou não tratar da sua conectividade, aquilo que vai mitigar os efeitos do seu isolamento biogeográfico. sim, E hoje, a Rede Brasileira de Trilhas ela tem essa proposta de ser uma ferramenta do sistema. Não por outra sim, razão, ela tem um pilar que é negociável, que é a padronização da sinalização. sim, Porque isso remete a um sistema e não a um conjunto. E uhum, é por isso que o ICMBio fez um manual que padronizava, que o Ministério do Meio Ambiente chamou a si, junto com o Ministério do Turismo, a responsabilidade de colocar isso numa portaria nacional, portanto, extrapola o federal, porque o sim, sistema não é federal, o sistema é nacional, sim, de padronizar a sinalização no Brasil inteiro para dar essa roupagem de sistema. Por quê? Porque a gente já viu em outros países que uma trilha ligando duas unidades de conservação, se bem manejada, sim, ela pode dar valor à terra, mais do que pasto, uhum, e ela também, como a gente já viu em trilhas no exterior, ela também permite o trânsito de fauna entre unidades de conservação. A mesma trilha que é usada pelo caminhante ou ciclista, ela é usada pela fauna, se bem sim, implementada. Então, hoje a gente está nessa cruzada de implementar um sistema, que é a Rede Brasileira de Trilhas, que não seja só uma infraestrutura de recreação, mas que seja também uma ferramenta de conservação. sim. O que você está dizendo é porque também aqui a gente entra em outra discussão da área ambiental, que muito se fala que a conservação e a preservação da biodiversidade não é só por meio de unidade de conservação, né? Você usa outros mecanismos também. Então, você está referindo justamente a esse mecanismo, que é a partir do momento que você liga duas unidades por uma trilha, você ali naquele meio período ali que você tem a trilha, você ajuda a conservação daquele lugar e ajuda a valorizar também essa região, né? Exatamente. Você tem um impacto na paisagem, você tem um impacto na conservação hídrica Sim, e você tem um impacto também, além da recreação, você tem um impacto na recreação. Claro que isso vai depender ainda de muita empurração de pedra ladeira acima. A sim, Rede Brasileira de Trilhas ela é resultado de 20 anos de estudo e de esforço de profissionais da conservação e de muitos voluntários, é importante que seja dito também, e ela está sim, assentada sobre três pilares. Né? sim, Um é a conservação. Inclusive, dentro da rede, você tem uma diretoria só pensando a conectividade, com profissionais do sim, ICMBio aí com muito tempo de casa, como é o caso do Marcelo Marcelino, que sim, estão aí nessa diretoria liderada pela professora Gisela Herman. E o segundo pilar é a recreação de qualidade. Agora, o terceiro pilar, se ele não tiver de pé, você não consegue implementar, que é a geração de emprego e renda.
sim, Porque senão o cara vai preferir manter aquilo ou fechado, ou como pasto, ou como sim, plantação. Então, se você não conseguir gerar emprego e renda também, você não consegue competir pelo uso da terra. E sim, aí é mais uma ideia linda que você não consegue tirar do papel, porque ela essa conta não fecha para quem não está preocupado com os outros dois pilares, nem a sim, recreação, nem a conservação. Então, ela tem que fechar, essa conta tem que fechar. Daí sim, também é importante ser sistêmico. sim. É, o Pedro, além de ser diretor, isso tudo, você também foi instrutor, né? O Yuri, que eu acho que até está assistindo aqui, tinha elogiado você, que falando que você é um ótimo instrutor e tal, que monitorou, acho que deu algumas aulas para ele na academia. Queria que você falasse um pouco também sobre esse seu lado de professor, de repassar o conhecimento. Queria agradecer o Yuri. Eu sou um professor frustrado, porque eu fiz a faculdade de geografia, Sim, mas não me formei. Então, eu tenho a cabeça de geógrafo, a minha vontade era ser professor, mas não tenho o sim, canudo. Né? Eu não sou um geógrafo registrado, eu sou um aspirante a geógrafo, mas eu sempre gostei de dividir conhecimento, e digo dividir sim, porque eu acho que a atividade de instrução ela é sempre uma troca. sim, É sempre uma troca e ela precisa estar sempre se atualizando e checando os pressupostos. Esses pressupostos aqui que eu sim, aprendi, quando esse instruendo aqui aplicar, eles ainda fazem sentido? Ou sim, as variáveis mudaram? Né? As variáveis são diferentes e aquilo que eu estou passando já não é mais aplicável? Eu sim, acho, para mim, é das maiores alegrias é participar desse processo de instrução, seja em sala de aula, seja no campo, porque isso sim, é outra coisa que no ICMBio, para mim, é fundamental, a instrução no campo. Eu sim, acho que o que nos falta é mais gente de campo. Não nos falta analista ambiental. sim. Desculpe de falar nos falta, eu ainda me sinto parte da casa, não é falsidade ideológica. Tá? Ainda falta o ICMBio profissionais de campo. Sim, tá, perfeito. Eu sei que esse tema de trilha é muito caro a você e tudo mais, mas você também fez parte de fiscalização e eu queria que você falasse um pouco também pra gente sobre o Pedro Fiscal, que depois de ouvir toda essa experiência como uma pessoa das trilhas e do uso público, eu fiquei curioso também quando eu soube É, dessa é, informação. o meu amor pela fiscalização começou quando eu fui chefe do Parque da Tijuca. Sim, Que eu me lembro que eu cheguei lá e chamei os fiscais e disse: olha, eram uns 8, 9 daqueles antigos do IBAMA, ainda era IBAMA, que vocês perdoem a minha idade, ainda era IBAMA. E aí chamei-os e disse: olha, você descendo na trilha do Quitite, quando você sim, passar lá na grande pedra, que o pessoal chama da Pedra da Cozinha, sim, você vai ver que tem uma biquinho de trilha de caçador. sim, Você vai entrar nesse biquinho de trilha, cento e poucos metros, você vai encontrar um acampamento de caçador com fogão, com cama, com tudo. Queria que vocês sim. fossem lá. Aí ficou aquele silêncio, todo mundo saiu da sala e veio o chefe. Disse pra mim, sabe o Ah, que, doutor? A gente não sabe onde é o Quitite. Aí caiu a ficha para mim, tá faltando campo. sim, Tá faltando campo. As pessoas não conhecem o campo. sim, E a partir daí eu tive que me debruçar sobre fiscalização. E caiu que quando eu fui diretor, a fiscalização estava sob a diretoria de Man, né? sim, É, e aí uma das duas coisas que, infelizmente, eu não tive tempo de concluir, mas que eu continuo acreditando, a primeira é que a gente tem muito pouco fiscal de campo. sim, E que a gente apresentou, então, na época, para o Ministério da Defesa, e aquilo não sei onde está, capaz de estar em alguma gaveta, um projeto dentro do livro branco de defesa, que é o planejamento estratégico da defesa,
que prevê o serviço civil obrigatório. Então, a gente previa que o ICMBio absorveria 20 mil jovens por ano que fariam o serviço civil obrigatório nas unidades de conservação e que seriam esse homem de campo. Sim. Você podendo, assim como o Exército faz, podendo engajar os melhores durante 8 anos, em que eles passassem a ser chefias intermediárias. Sim. Eu, dentro da realidade orçamentária brasileira, eu não vejo outra saída, porque eu não consigo ter fiscalização sem presença de campo, sem o cara que bate o mato, que conhece a unidade e que tem vigor físico. É necessário vigor físico. Quando eu estive no Quênia, morando no Quênia, e que fiz alguns cursos de fiscalização lá, me impressionou muito a capacidade fiscalizatória deles. Sim. Eles são como se fosse bombeiro ou polícia militar no Brasil, eles têm uma organização paramilitar. Eles têm, por exemplo, uma companhia que solta os caras de helicóptero e os caras conseguem ficar 10 dias sozinhos no campo até pegar os caçadores. Nós participamos numa cooperação que eu fiz no Zimbábue, nós participamos de uma atividade de fiscalização em que, em um momento, a gente pegou o rastro dos caminhantes. E, olha, nós corremos, não foi andou, não. Nós corremos mais de 24 horas revezando os 2 caras que estavam atrás do rastro até pegar os caras. Nossa Senhora! Então, a gente tem muita coisa para aprender ainda em termos de fiscalização. A nossa fiscalização, por razões óbvias que não dá tempo de explicar aqui, ela se concentra no desmatamento. Sim. Ou seja, a gente está ficando, sobretudo na região sudeste, com unidades de conservação sem fauna. Sim. A gente não tem especialização da fiscalização contra a caça. Nós somos a menor relação fiscal hectare protegido das Américas, ou seja, não é uma questão de incompetência, é uma questão efetivamente de recursos escassos. Não adianta sonhar com contratação, inclusive eu sou contra, por quê? Porque não me adianta ter um fiscal com 55 anos. Sim. Lamento. Eu preciso de um jovem. Preciso de um cara que tenha vigor físico, possa carregar 20 quilos, esteja no mato. Então, essa contratação temporária de até 4 anos, 8 anos, ela, a não ser para as lideranças, ela está muito mais adequada à necessidade do que contratar esse cara de campo, porque se eu contratar hoje 20 mil, daqui a 20 anos esse time não me serve mais para atividade fim. E a outra vertente aí da fiscalização, que é importante a gente falar, nós temos hoje um efetivo de aproximadamente 6.800 policiais militares ambientais no Brasil. E mais um efetivo de aproximadamente 4.000 bombeiros ambientais no Brasil. Nós não temos uma doutrina nacional. Nós não temos o ICMBio não faz parte do SISBIM. O cara é preso no Amazonas, é solto, e se eu prender ele no Rio de novo pelo mesmo crime, eu não sei que ele cometeu o crime no Amazonas, porque para mim ele é primário. Dentro de cada estado, eu não tenho escala para formar doutrina. Então, eu tenho a tropa, né? Então, pegar o caso do Rio de Janeiro. Eu tenho um comando de policiamento ambiental cujo efetivo vai dar 500 homens, 400 e poucos homens. Isso vai me dar aí 40 oficiais. Mas o oficial, para fazer a carreira, ele é promovido de capitão a major, não tem a vaga de major. Aí ele tem que ir cuidar de tráfico de drogas. Depois, quando ele vai atender de coronel, ele vai cuidar do trânsito, ou vai para o batalhão de choque. O que acontece? Eu não consigo formar uma doutrina de policiamento ambiental. Porque os oficiais não passam a ter uma carreira, apesar do esforço heróico lá do coronel Rabelo,
que é um coronel sim, da reserva da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que fez um curso maravilhoso, todos os anos ele capacita aí oficiais, sobretudo, das patentes de tenente a major, e que ajudou a formar aí um núcleo duro, pensante das polícias militares ambientais. Mas eu acho que o Brasil, como país, com a escala que tem, deve pensar, olha, o modelo de polícia militar ambiental estadual atende à sim, necessidade? Ou será que vale a pena ter uma polícia militar ambiental nacional? Ou será sim. que isso poderia estar embaixo do IBAMA? Sim. Um pensamento Isso que, precisa ser discutido. sim, um pensamento que eu não lembro com quem foi que a gente teve conversando aqui nas lives, é que pegaram uma carreira do ICMBio, né, de analista normal, e colocaram um fiscal ali, mas o fiscal deveria ser assim uma polícia federal ambiental, sabe, uma coisa mais diferenciada, sabe? Por isso, talvez por isso até tenha nessa carreira a discussão para você diferenciar, né, a carreira do fiscal, que eu também não sei a sua É, opinião sobre como se isso Johnny, resolveria ou não. aí eu penso diferente duas vezes. Eu penso diferente. Primeiro, quando fala fiscal, eu acho que ele não tem que ter fiscal, a gente tem que ter guarda-parque. Sim, Fiscalização é um desdobramento do guarda-parque, mas o sim, guarda-parque é muito mais do que fiscal. mais amplo, E né? segundo, quando você fala em carreira, o ICMBio não tem uma carreira. Não tem uma carreira. Das coisas que mais me chateou foi quando eu assumi a direção da DIMAN e o presidente anterior, Rômulo, Sim, um dia era presidente, no dia seguinte ele não tinha nem vaga na garagem. Isso não é carreira. sim, Isso não é carreira. A carreira você vai subindo sim, ao longo da vida de acordo com o que você fez durante a sua vida profissional. E isso sim, também resolveria o problema que a gente tem na lotação da Amazônia, por exemplo. Eu, sim, como diplomata, para te dar um exemplo, eu estou tendo uma carreira sim, estruturada e hierarquizada. sim, Então, eu não vou chegar a embaixador se eu não tiver X anos de posto, ou seja, na ponta. sim, Você tem gente em Brasília que passou a vida inteira trabalhando com o Parque Nacional e nunca botou o pé dentro de um. sim, E você tem a recíproca. Você tem o cara que está lá na ponta e que reclama que não recebe recurso, mas ele nunca teve que lidar com recursos escassos e distribuir esses recursos e priorizar. sim. Eu não entendo uma carreira que você não tenha que passar por postos de sacrifício. Quantos anos de Amazônia você tem? Nenhum. Ah, lamento, você não pode ser chefe. Sim, Você tem curso de mergulho? Não. Então você não pode trabalhar em Noronha. sim, Você tem curso de pesquisa? Não. Então você não pode trabalhar numa IDEC. sim, Isso, para mim, é uma carreira que você vai sim, somando os cursos e vai somando as experiências profissionais de ponta e da base sim, para que você consiga, ao final da carreira, ser coordenador, coordenador geral, diretor-chefe. E a outra coisa, os parques e as outras unidades, elas são tratadas de forma igual. Elas não podem ser tratadas de forma igual. Elas têm que ser tratadas de acordo com a sua complexidade de gestão. sim, Então, você, para ser chefe de uma unidade como Iguaçu, isso tem que ser fim da carreira. Mas sim. fim da carreira. É isso, o Seria, cara serviu 3 anos na Amazônia, fez o curso de uso público, fez o curso de concessão, fez o curso de fiscalização, foi subchefe da Tijuca, que é um parque complicado. Aí sim, ele pode se candidatar a ser chefe de Iguaçu. E a sim, outra coisa que eu não entendo é dentro de uma estrutura que foi pensada como um sistema, sim, você ficar 20 anos na mesma unidade. sim, No Itamaraty, eu não posso ficar mais de 3 anos. Nas uhum, Forças Armadas também não, que são sim, entidades análogas, porque foram pensadas como um sistema. uhum, Sistema pressupõe vasos comunicantes. uhum, Né? As unidades acabam ficando com a cara do gestor. sim,
como diretor várias vezes, para citar o caso de Aparados da Serra. sim, Nós publicamos um manual de sinalização com participação, pesquisando. Chegar lá, o chefe diz, mas eu não concordo. sim, E fica por isso mesmo. Até hoje, a Parados não implementou as trilhas lá de acordo com o manual que o ICMBio fez. Isso não é uma instituição. Isso é um sim, conjunto. Isso é um sim, conjunto. Então, como instituição, a gente tem que botar a mão na cabeça e pensar, para andar, a gente tem que ir fazendo os consensos. sim, E os consensos se faz em carreira e de baixo para cima. Por que o ICMBio tem dificuldade, às vezes, na continuidade das políticas? Porque, como você não tem carreira, troca o grupo que pensa de maneira preservacionista entre o grupo que pensa como socioambientalista. Todo sim, mundo que mandava vai ser auxiliar do ajudante e do auxiliar. E aí vem sim, outras pessoas que pensam completamente diferente. Aí você tem uma mudança completamente na direção da instituição. Por quê? Porque você não criou uma carreira que vai obrigando a criação dos consensos sim, ao longo do crescimento. Então, sim, na minha carreira, por exemplo, eu sou ministro, que é o segundo posto mais alto. Todo mundo que é ministro foi terceiro secretário comigo, segundo secretário, primeiro conselheiro. Então, as nossas ideias, por mais que fossem diferentes, a gente foi tendo que construindo, né? negociar. Quando todo esse grupo chega ao momento em que pode assumir cargos de chefia, você já costurou algo que não tem a cara de uma linha de pensamento, mas tem a cara do Brasil. Sim. É interessante você falar isso, porque aí você meio que imparcializa, né, a administração pública e torna ela, ajuda até mais na cultura organizacional, a você criar um espírito de corpo institucional, né? É, Pedro, já estamos passando, assim, a conversa está muito boa, já estamos passando na hora. Alguns colegas mandaram algumas perguntas aqui, mas eu tenho que falar que, se der tempo, a gente fala no finalzinho, mas eu tenho que agora seguir o nosso roteiro para a gente não ficar perdendo nada, não ficar devendo nada. Chegou um momento agora que é um momento que todo mundo passou por isso. Pedro, você não vai ser diferente. Chegou o momento da pergunta da onça. Pedro, eu sei que você é um cara otimista, você já deu para perceber aí que você sempre pensa para frente, sempre tenta achar uma solução, se tem um problema, você já tenta achar uma solução, mas como diplomata, e sabendo que a Rio 92 foi um precursor de várias convenções super importantes mundiais, e o Brasil foi novamente precursor na Rio +20, e recentemente teve, se não me engano, a Convenção da Biodiversidade que ia acontecer no Brasil, se não me engano, em Salvador, foi cancelada por motivos escusos, né? Eu queria que você traçasse brevemente um quadro, assim, uma perspectiva positiva futura das relações internacionais brasileiras nessa questão ambiental, entendeu? Tipo, pensando Olha, já que o Brasil foi um vanguardista nessa questão. olha, vamos lá. É muito difícil a gente conversar sobre diplomacia com quem não trabalha por uma razão única. A diplomacia ela não trabalha com os mesmos princípios morais do que o resto do mundo. Por quê? Sim, Porque se você comete um crime, ou se a gente bate de carro e você puxa uma arma e me dá um tiro, o que eu vou sim, saber fazer? Eu vou chamar a polícia. A sim, polícia vai te prender, você vai preso e depois você vai ser julgado. Não é isso? sim, No mundo que eu trabalho, não tem polícia nem juiz. sim, Então, os acordos que são estabelecidos internacionalmente, eles dependem do diferencial de poder que o país tem. sim, Não adianta eu dizer, mas espera aí, o país X ele está fazendo o que não está combinado. sim, Vamos lá e vamos bater nele. Não vai. Você só vai bater nele se você tiver força militar, político-econômica para fazer isso. Então, o sim, mundo que eu trabalho é você estar sempre medindo o interesse nacional sim, à luz do seu interesse interno, mas contrapondo com a sua capacidade externa.
sim, E, nesse sentido, não existe diplomacia ambiental. Existe diplomacia. sim, Porque diplomacia ambiental, se você for pensar exclusivamente ambiental, é, vamos lá, a gente, eu vou como um- uma união de países, eu vou punir você, Brasil, porque você está desmatando. Mas isso é algo que é puramente ambiental ou isso também, se eu puno você e aumento o imposto que eu coloco sobre a sua soja, ao mesmo sim, tempo eu torno a minha soja competitiva? sim. Pragmatismo Então, político, né? no momento que você não tem nem juiz nem polícia, é muito difícil você separar o ambiental do econômico, do político, do cultural, sobretudo num mundo em que os valores não são necessariamente os mesmos. Sim, Então, o que é errado na cultura cristã ocidental pode ser certo na cultura japonesa. sim, Ou, no Rio de Janeiro, você dá dois beijinhos quando encontra uma mulher. Se você fizesse na Arábia Saudita, você vai preso. Ou talvez ela vá presa e você não. sim, Então, é muito difícil a gente falar em diplomacia ambiental se não está dentro de uma política exterior nacional e que ela é traçada pelo presidente eleito, né? sim, E pelo grupo dele. Então a gente é mais executor do que é definido pelo ministro das Relações Exteriores por delegação do presidente e do seu grupo do que formulador. Ou sim, seja, nós somos mais técnicos da execução dessa política do que formuladores. Eu já várias vezes durante a minha carreira fiz coisas que eu não acreditava como sim, pessoa. Por quê? Porque eu sou ferramenta de uma estrutura. sim, E eu tenho o meu espaço no voto, para dizer, no voto, na manifestação, na imprensa, para dizer o que eu penso. sim, Se a minha opinião não é vencedora, eu tenho a obrigação de fazer girar a opinião que foi vencedora. Até porque sim, o dia que acontecer o contrário, eu vou ficar muito zangado se a sim, minha opinião for vencedora e não for cumprida. perfeito. É isso. A gente no executivo é isso. A gente tem que fazer. Executivo, né? Já fala. É Exatamente. Senão a democracia não funciona. verdade. Pedro, agora chegou outro quadro nosso que a gente tenta exercitar o nosso pensamento hipotético. E durante a live inteira a gente falou um pouco sobre você, sobre seus percursos, sobre todo o seu histórico, né, na área ambiental. E agora eu queria que você, tipo, durante esse percurso todo, tipo, indicasse alguém, assim, exercitando o pensamento hipotético, deixando isso claro, indicasse alguém, assim, tipo, quem você acha nessa sua jornada inteira que foi uma pessoa que se destacou tanto, que teve tanta ênfase, assim, em proteger o meio ambiente, se destacou tanto na área ambiental que merecia ser indicado a ministro do meio ambiente. Olha, eu tenho um herói particular que eu acho que se em qualquer outro país do mundo ele seria o nome de unidade de conservação, ele seria o nome do instituto, ele seria reverenciado, que é o Major Manuel Gomes Archer, que as Sim, pessoas nem dentro do ICMBio sabem quem são, o que mostra como a gente não cultua a nossa história. Ele é o sujeito que fez o primeiro reflorestamento na história do mundo com sim, espécies naturais e que resultou na Floresta da Tijuca, que hoje sim, muita gente não sabe que é uma floresta plantada, né? sim, Dito isso, eu acho que o cargo de ministro é um cargo político. Então, é muito difícil você dizer quem seria o ministro, porque depende sim. da Não, conjuntura. Por outro lado, o que eu gostaria de ver é uma instituição mais estruturada, sim. capaz de cumprir a missão política que o povo brasileiro delegar a ela, seja qual a delegação que der. E isso é Uhum, que eu acho que é o que nós devemos lutar, uma instituição mais estruturada.
se eu tivesse uma coisa que eu pudesse mudar no ICMBio, como eu já falei aqui, seria ter uma carreira Sim. estruturada, em que as pessoas entrassem e ficassem 2 anos na academia, fazendo um Uhum. curso que colocasse todo mundo na mesma página, com o mesmo Sim. conhecimento, com a mesma capacidade, fizessem um estágio, saíssem inicialmente para um posto de sacrifício, seja na Sim. Amazônia, no Pantanal, um lugar difícil, dali voltassem para a sede, para ter visão do todo, e assim por Sim. diante. É, assim, eu acho que isso nos trará muito mais resultados para o país e para a população do que um ministro. Um ministro é episódio. Sim. Uma instituição capaz de cumprir a sua missão, qualquer que seja a missão dada, ela vai cumprir com qualidade. Perfeito. Ela, e ela vai ser capaz de levar a missão. Então, eu acho que o nosso problema ele não é político, ele é um Sim. problema de estrutura. Sim. Eu acho que a criação do ICMBio foi um grande passo à frente, Sim. mas acho que ainda precisamos especializar mais o ICMBio, dar mais estrutura, dar mais musculatura. Nós estamos Sim. falando, muita gente nunca aprendeu o que é gestão, e, por outro lado, a gente tem quase 10% do território sem ter uma matéria de gestão quando entra. Sim. Ou seja, a gente precisa ainda estruturar, a gente precisa olhar muito mais para dentro e pensar na estruturação do órgão do que pensar na política. Eu acho. Perfeito. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, a gente tem 3 minutinhos aqui. Eu queria dar 1 minuto e meio para você fazer suas considerações finais, e aí a gente já caminha para o encerramento da nossa live. Bom, eu gostaria de dizer para todo mundo que está assistindo, continuem tendo orgulho do que fazem. O ICMBio é uma instituição maravilhosa, jovem, mas que tem uma missão fundamental, mas que é uma missão que tem que sair da casinha preservação, tem que entender que tem que estar articulado com as demais políticas do país e que ou se muda o SNUC para que ele seja um conjunto, ou o ICMBio começa a se adaptar para gerir um sistema. Mas não sou pessimista, eu só vejo melhoras desde a criação do ICMBio e bato palmas para essa turma que sua a camisa e que trabalha com o coração na ponta da bola. Perfeito. Pedro, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Gostaria de ler um comentário aqui que um colega enviou, que falou bem assim: grande Pedro, meu camarada e amigo, assim como outros que foram diretores, presidentes e coordenadores do ICMBio, que não eram da casa, mas abraçaram o ICMBio e lutaram enquanto investidos nos cargos até saírem do ICMBio. E continuam lutando em prol de nossas pautas e do meio ambiente. Muitas lembranças boas. Eu acho que é assim que a gente encerra, que é sempre ter esse carinho, sabe? As pessoas que reconhecem o nosso trabalho, e o seu trabalho principalmente, Pedro, que assim que eu anunciei que você viria, muitas pessoas falaram muitas coisas boas, e eu acho que você tem que saber disso, que quando a gente faz um trabalho bem feito, ele tem que ser reconhecido, né? E eu queria te agradecer, te parabenizar por você, pela primeira trilha lá que você fez e gerou essa paixão em você, né? Porque, e é isso, né? Às vezes você começa como uma pessoa que estava só consumindo um produto ambiental e no final você se torna você se torna aquela parte daquele produto, você se insere naquele produto, né? E chega um momento que você não consegue mais dissociar o que é você e o que é o produto. Eu acho que essa é Não. a intenção, acho que essa é a intenção do uso público, né? Você trazer tão para dentro que às vezes a pessoa não vai querer tirar um pedaço de si, né? Não vai querer machucar um pedaço de si. É. Então, Pedro, eu gostaria de te agradecer. Tenha uma ótima noite, bom descanso. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente, que vai assistir essa live depois, que a live vai ficar salva. Curtam o vídeo, compartilhem aí, para incentivar o nosso projeto. E é isso. Pedro, muito obrigado, amigo. Eu que Tchau, tchau. agradeço e agradeço ao ICMBio por ser parte da minha vida, torna a minha vida mais alegre, mais colorida e com mais senso de missão a cumprir. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima.